a minha parte hoje aqui, hoje é o dia de vocês, né? Parece que não pintou pastor e o profeta. Consideramos o pastor John depois disso. O que aconteceu aqui, meus queridos, eu sempre verifico qual é a mensagem. Eu sempre peço para o pai qual a mensagem o senhor quer que seja traduzido, né? E não assim. Eu penso, essa é a maneira de não passar para vocês coisas que a gente já viu, já sabe, né? E de tempo em tempo o senhor manda coisas incríveis. E eu deparei com essa mensagem da Vicky. A Vicky, ela tem várias e várias mensagens. E quando eu vejo aqui a mensagem, o que aconteceu aqui, eu tinha um programa que pegava o inglês e passava no doc, e parece que o YouTube proibiu essa companhia de fazer isso. Então, ela falou que 1 hora e 10 minutos, né? 1 hora e 10 minutos. Eu geralmente gosto de falar 20 minutos, que depois disso parece que vai perdendo interesse do pessoal, né? Mas eu peguei essa mensagem da irmã aqui, achei muito linda, e aqui fala, céu é a armadura dos 144 mil, e eu coloquei ela aqui. Aqui está o link. Eu ouvi falar aqui que alguém de vocês podem ir no canal em inglês e ouvir o CC em português, né? Não é CC que fala aí, a tradução em português, né? Então, eu achei melhor, em vez de eu passar uma semana num vídeo só, né? Uma semana num vídeo só, é assim que eu faço, eu vou e pego um resumo, e mais para os que têm mais tempo, você vê que não tinha nem tempo de passar o inglês traduzido aqui, vocês vão lá e podem ver o vídeo completo. Mas de grande encorajamento, eu já ouvi dos irmãos aí no Brasil, eu também já ouvi dos irmãos aqui nos Estados Unidos, ao redor do mundo aqui, que eles estão sentindo que algo está para acontecer. O Senhor já falou isso também várias vezes também, pela Erin e outros profetas aí, que algo está para acontecer, no sentido também da natureza. Vocês ouviram falar que caiu um terremoto 7.7 na Tailândia? Eu vi isso ontem, né? A destruição 7.7. Quando teve um terremoto 7.0 em São Francisco, em 1930, destruiu toda a cidade. 7 é a escala Richter que eles falam, né? Então, acho que essas coisas a gente vai começar a ver mais e mais. E lembre-se que o Senhor falou que antes do avivamento global aparecer, o Senhor vai amaciar os corações das pessoas na Terra. Será que isso é feito agora ou depois? Então, a gente vai continuar falando mais sobre isso. E o Brandon fala muito aqui da festa da primavera, ou seja, aqui da Páscoa até Pentecostes. Eu já vi uma irmã aparecer aqui e falou que as coisas vão acontecer da Páscoa a Pentecostes. Páscoa é agora, Pentecostes é daqui a 40 dias, 50 dias, desculpa. E parece que as coisas estão assim. Eu sei que eu ando também muito cansado, mas há muitos tipos, já ouvi de muitos irmãos aí no Brasil e aqui que estão focalizados nos 3 dias de escuridão. Então, nós estamos sentindo mais ou menos essas coisas assim, né? Mas aí eu deparei com esse vídeo, vou passar para vocês, a nossa irmã estava orando, e de repente ela foi levada para o céu. Um resumo que eu estou dando aqui, tá, querido? Ela foi levada diretamente para o trono do céu, e no trono do céu estava lá Jesus, estava lá também os anjos, estavam lá também os 144 mil. Quais são as coisas que nós vemos aqui como fato agora? Essa pergunta, já fizeram essa pergunta para mim várias e várias vezes. Os 144 mil são israelitas? Né? Eu já vi o Senhor falando isso em vários profetas, acredito que eu tenho 2 na nossa irmã que fala que sim. Tá? E eu falava que sim, eu sempre falei que sim. E agora não vai ter dúvida mais do que o Senhor está falando aqui. Tá? Os 144 mil têm descendência israélica. Está errada essa palavra. Israelita. Hebraica. Desculpa. Então, está respondido. Eu vou ler aqui agora. Tá? Está respondido isso. Os 144 mil têm descendência hebraica, ou seja, o seu sangue, existe uma porcentagem de hebraico nele.
Está resolvido, tá falado pelo Senhor, ele já falou isso várias vezes. Às vezes ele tocava nesse assunto com a irmã Aninha, que você sabe que está escrito, etc. Está escrito na Bíblia. E aqui ele fala claramente que sim, tem. Ou seja, vocês podem dizer Israel espiritual. Pode falar dessa forma, filhos de Abraão. E uma coisa que você vai ver aqui, que são 12 tribos, cada um com 12 mil pessoas. Eu já vi vários sonhos da irmã Erin, que ela estava nesse barco enorme, nesse barco que ela estava, havia 12 mil pessoas, então acho que a nossa irmã Erin vai ser um desses capitães que ele vai falar aqui, e ela viu 12 barcos de 12 mil, então há essas coisas todas. Agora, a única pergunta que sobra é, de que tribo você é? A única coisa que sobra não é que se você é hebraico, é de que tribo você é. Né? E ele fala sobre isso. Então, por exemplo, agora que vocês estão me ouvindo, uns podem ser da tribo de Judá, outros podem ser da tribo de eu não tenho o nome das 12 tribos aqui, né? E está todo mundo ouvindo aí. Eu já cheguei a pensar que ia ser talvez um bloco. Eu também não sei ainda tão especificamente, que você vai ver que aqui no céu ela viu 12 tribos separadas. Né? Eu não sei como vocês, quando o arrebatamento acontecer, desculpa, não é arrebatamento, quando o Senhor juntar o povo, eu não sei como vai ser, se vai ser, nós temos aí, dois de vocês aqui para a tribo de Dan, dois de vocês para a tribo de Judá ou de Benjamim, mas, sim, vocês pertencem. Então, eu vou começar aqui a ler, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Jesus fala, meus fiéis, amados filhos, diz o Senhor, meus 144 mil guerreiros da luz, agora é hora de apresentar a vocês a sua armadura sagrada da luz. Isso será feito para cada tribo, diz o Senhor, uma de cada vez. À medida que vocês forem chamados, a sua armadura aparecerá em seu peito, a pedra que foi designada para a sua tribo dos 12, enquanto estava na terra. Se eu descer aqui, meus amados, ela desenhou aqui, tá? Eu coloquei no fundo aqui o esboço, o desenho. Aqui está o que ela viu, ela vai tocar sobre isso aqui, tá? Essas, do manto que você veste, da roupa que você mexe, tá? E você vê, eu vou voltar aqui quando eu falar sobre isso, eu não deu para fazer tudo isso, até para a irmã que viu tudo isso, é muito, muito complicado, eu vou parar e mostrar para vocês, tá? Então, cada tribo tem uma pedra diferente, exatamente como é mostrado aqui no peito do sumo sacerdote, a gente vai chegar lá e falar sobre isso. Cada pedra aqui representa uma tribo, e cada pedra tem sua cor diferente, etc, 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 tá? E é isso que o Senhor está falando aqui, tá? No seu peito vai ter uma pedra, e essa pedra vai ser de acordo com a sua tribo. O Senhor continua, todos vocês são sacerdotes e reis. Eu já senti isso há muitos meses atrás, é por isso que eu comecei a chamar vocês de sacerdotes, que eu sei que e é mesmo. Até mesmo no Telegram que nós estamos, a Gislene abriu um canal, eu pedi para ela, para renomear para sacerdotes e reis, porque sacerdotes e reis são vocês, tá? E fiquem à vontade, se vocês quiserem entrar, já falei isso aqui desde o tempo desse canal, se vocês quiserem participar com louvores, orações, entrem em contato, nós temos os pilares aqui, as sacerdotisas, a Gislaine Patrícia, Eliana Souza e Catiúcia Rayal, elas são aqui da primeira fase aqui do nosso serviço, o culto, como vocês falam no Brasil. Entre em contato com elas, com seus louvores, orações. Nós todos ficaremos muito orgulhosos em passar aqui, tá? Em passar. E aqui o Senhor continua. Todos vocês são sacerdotes e reis aqui no céu, de uma ordem celestial, diz o Senhor. O Senhor continua. Embora tenham sido criados como homem e mulheres, enquanto na terra vocês são agora como se fossem um. E o mesmo. O Senhor vê todos os filhos dele na terra, não só os filhos dele, tá, mano? Global. Os que estão agora e os que ainda vão estar como um só. Aqui é uma das grandes coisas que eu falei também
O Senhor nunca está na divisão. Mas o inimigo entra em nossos caráteres e personalidade e nas nossas falhas, no nossa personalidade, e causa essa divisão e etc. E eu escuto Deus melhor aqui, eu escuto Deus melhor ali. Isso não é do Senhor. O Senhor nunca para de falar o mesmo amor, a mesma voz com todo mundo. Nunca para. E aqui está o Senhor falando, todos são um para Ele. O Senhor continua. Ele, como sumo sacerdote, acima de todos os sacerdotes, refere-se ao seu status de sumo capitão dos remidos, dos 144 mil. Isso aqui ele está falando, a nossa irmã, ela entrou em detalhe sobre o manto que vocês vestem. Vou ter que andar mais rápido, né? E ela entrou em detalhe do que essas pérolas parecem, como elas são, etc, etc, etc. Mas quem tem isso na cabeça, sabe, tem um certo tipo de autoridade sobre os remanescentes, e sobre os remanescentes, 144 mil, existe aqueles que são capitão da tribo. Aqui eu estou falando por cima, né? Mas até a irmã é muito difícil ela falar o que ela vê. Mas ela viu um que ele tinha, não era azul, era uma cor diferente de todos, que era ouro. E o Senhor explicou para ele que esse é um sumo capitão dos 144 mil. Eu acredito que seja até o Billy Graham, né? O Billy Graham salvou quantas pessoas? É o João falando, tá? Quantas pessoas para Jesus, mas ele é o general de todos aqueles 144 mil, abaixo do Senhor Jesus, como ele falou aqui. Ele fala aqui, ele, como sumo sacerdote, aqui são partes que eu peguei dessa 1 hora e 10 minutos, refere-se ao seu status de sumo capitão dos remidos dos 144 mil, assim como Miguel, o arcanjo, é o chefe capitão do meu exército evangélico, a outra metade do meu exército de armadura celestial. O Senhor fala que, sim, esse sumo capitão dos 144 mil carrega o mesmo poder do próprio Miguel, o arcanjo, e ele responde ao Senhor, esse capitão. Então tem esse capitão e tem esse sumo capitão que ela viu aqui, e ele fala mais, eu sou o capitão tanto da hoste celestial, isso aqui é o Senhor, angélica, como dos guerreiros da luz. Enquanto eu chamo a sua tribo pelo nome, por favor, avancem com um grupo, conforme as instruções, até onde os santos anjos e querubins estão. Aqui você receberá a sua armadura de luz. Então, é claro, eu passei muita coisa aqui, né, mas então estou fazendo um resumo aqui. A irmã estava vendo esses 144 mil perante o Senhor, né? E esses 144 mil estava dividido em 12 mil cada um tinha uma pedra diferente, ela fazendo pergunta, e tinha essa pessoa lá no fundo que vestia diferente, todos eles, quando ela perguntou, e o Senhor falou, não, esse é o sumo capitão dos 144 mil, e tem o mesmo poder do capitão do arcanjo Miguel, que está acima da metade do exército, ou de uma parte do exército do céu, e eles todos respondem ao Senhor. Né? Então, ela fazendo essas perguntas tudo, eu não coloquei tudo aqui, mas o que está acontecendo, isso é isso. E agora, depois que o Senhor respondeu todas as perguntas dela, o Senhor agora quer chamar, falou para Gabriel para chamar a tribo uma por uma, de acordo com a pedra que começou aqui no peitoral do sumo sacerdote. E aqui ele fala aqui, então, ela falou, enquanto eu chamo a sua tribo pelo nome, por favor, avancem como um grupo, quer dizer, os 12 mil avancem perante os querubins, onde estão os querubins e os anjos, que está bem perto onde ela está com o Senhor. E ela viu vários sorrisos alegres em cada rosto, e ela aproximando, e aí chegou um anjo perto dela, e ela reconheceu esse anjo como sendo o anjo Gabriel. Ele estava vestido de branco, e ele tocou um pequeno chofar, dando um toque longo e curto 10 vezes. E ela perguntou a Jesus Cristo se essas eram as 12 pedras no peitoral do julgamento. O que aconteceu que esse sumo capitão dos 144 mil vestia essas pedras, e ela perguntou sobre essas pedras, e essa pessoa, esse ser, veio perante o Senhor enquanto ela fazia perguntas sobre as pedras. O Senhor respondeu a cor, como elas eram, etc, etc, etc. Muito difícil para a irmã
falar, ela viu, por exemplo, um ouro, que era um ouro vestido, um ouro flexível, então é difícil para eles verem isso. E esse sumo sacerdote vestia dessa forma. Aí depois que acabou isso, ele voltou para a posição lá, chama Éfride. Ele sorriu para ela e disse que sim. Havia que falou, eles estão na ordem do mais velho para o mais novo, em sua localização no peitoral da guerra de Aron, ou de alguma forma. Então, aqui a irmã estava fazendo essa pergunta para o senhor ainda sobre essa questão da pedra, e você vê isso em Apocalipse 7, de acordo com o que está escrito em Apocalipse 7. Passando mais para frente, nossa, já passou tudo isso em tempo, eu não quero passar muito tempo. O senhor fala, ele sorriu para ela e fala assim, a filha, você está correta, não se esqueça que eu sabia exatamente em que ordem as tribos precisariam estar no próprio peitoral, bem como as ordens das 12 tribos listadas no teto dos 144 mil. As 12 tribos estão no livro de Apocalipse 7, e a ordem em que são encontradas no peitoral, eles chamam peitoral da guerra de Arão, que é no peitoral de Arão, né? Quer dizer, vai seguir exatamente as pedras, vai seguir exatamente como está escrito em capítulo 7 de Apocalipse, a cor, etc, etc. E ele começa a chamar as tribos, ele fala, elas começam da esquerda para a direita, falando das pedras, começando com Judá, o primeiro, e até o último, que é Benjamim. Você teve a ordem que aparecem no peitoral de Éfode, que é aquele temporal das 12, né? De Adão a Manassés. Adão e Manassés são da mesma cor, diz o Senhor. Agora, filha, preste atenção, Gabriel está prestes a chamar os primeiros 12 mil da primeira tribo de Judá, listada em minha palavra sagrada. Então, Gabriel fala, tribo de Judá, dê um passo à frente, receba a sua armadura sagrada do Pai e Criador de todos e de seu Filho Jesus Cristo, capitão de todo o exército do céu. Imediatamente, uma grande número de pessoas avançaram como um grupo só perante os anjos e querubins. Eles pararam não muito longe de onde eles estavam. Jesus Cristo acenou com a mão em direção a eles, e de repente eles ficaram com vestes brancas, puras, se transformaram em armaduras sagradas. Então, a roupa deles foi mudada. A armadura em si era feita de ouro pelis, então é difícil explicar isso. A nossa irmã, igual a Erin, ela escreve coisa em detalhe. No centro do peitoral havia uma única bela pedra verde. Então, aqui está com um cara que a pedra é verde da tribo de Judá. É uma esmeralda, pelo menos é o que eu vi. Então, aqui o que a irmã fala. E ela viu tudo escrito exatamente como fala em Efésios. Eu vou passar mais para frente aqui, tá, queridos? Eu vou estar lá, que vocês querem ler isso aqui, o resumo do que eu fiz. E aqui ela fala mais, concentra novamente nos 12 mil, dos 144 mil da tribo de Judá, então 12 mil da tribo de Judá. Seus capacetes cabem na cabeça, lembrando os da época romana, mas não possuem protetor no nariz, quer dizer, não tem aquele protetor no nariz. Então é exatamente isso aqui, o que ela mostrou aqui, né? Então todo mundo tem mais ou menos isso aqui. Esses que têm isso aqui são os capitães da tribo, e ele fala mais sobre isso. Passando mais rapidamente aqui, e ela fala desse escudo que o que aconteceu é que, deixa eu ver se eu pego aqui, que quando eles estiverem andando aqui na terra, deixa eu ver, eu quero pegar o senhor falando, aqui está, Jesus fala assim, filha minha, cada um tem um escudo, há momentos em que precisarão dele para proteger aqueles que estão levando para a segurança, caso o inimigo ataque durante o processo. Então, aqui os remanescentes, eles vão estar tirando as pessoas da terra, né? E nesse momento, nesse processo de tirar essas pessoas da terra para não passar para a grande tribulação, se o inimigo tentar atacar, eles têm, como é que fala em português? Eles têm um escudo, e esse escudo cresce sem parar, ilimitadamente, para proteger aqueles que estão com ele. Então, ela falou, como é que o escudo vai crescer? Você nem sabe quantas pessoas estão com eles, e Deus fala que Deus sabe, ele falou que Deus sabe tudo, e antes do tempo, por exemplo, se você está levando 200 pessoas para a segurança, e o inimigo vier para atacar as 200 pessoas, você levanta alguma coisa e o escudo cobre essas 200 pessoas.
enquanto está levando ele nesse processo. É isso que quer dizer. Se você está levando 100 pessoas para a segurança e o inimigo vem atacar, você levanta essa coisa e esse escudo protege essas 200 pessoas. É isso que o Senhor está falando aqui, né? Gabriel fala, tribo de Judá, coloque na sua cintura, cobrindo a sua direita, para que eles... aqui ele está mostrando para ela, porque ela perguntou como é que o escudo cobre, então aqui ele deu um exemplo para ela que faz exatamente isso, ó. Ela fala do capacete deles, que tem pluma vermelha, e Jesus fala, aqueles que usam as plumas de penas são aqueles de posição mais elevada no meu exército de 144 mil, treinados enquanto estavam na terra, e aqui no céu, para as posições que ocupariam no meu grande exército de 144 mil. Então, o Senhor falou que esses que têm uma pluma na cabeça deles, é uma pluma de pena, eles têm uma posição mais elevada no grande exército dele de 144 mil. E é interessante que ele vai falar isso aqui, eles foram treinados exatamente para fazer isso, que eles foram chamados para fazer. Então ela viu esse guerreiro solitário, foi o que eu falei para vocês, desculpa, eu falei antes do tempo. Ela falou, e aquela pessoa que está vestida diferente, tem uma cor de, não é pluma, ele tem uma cor de ouro na cabeça, quem é ele? E o Senhor fala, esse é o sumo capitão de todos os meus 144 mil, de reis e sacerdotes. Ele também é chamado de sumo sacerdote, sumo capitão, e a sua posição é igual à do arcanjo Miguel, cada um respondendo diretamente para mim. Eu sou o capitão-chefe de todas as hostes celestiais, todos os angélicos e dos redimidos. Então, esse sumo sacerdote, ele é sumo sacerdote também, e sumo capitão dos 144 mil, que vai responder diretamente ao Senhor. E aqui está, ele tem a mesma posição de poder do arcanjo Miguel. Então, Jesus diz que há uma ordem nas 12 tribos, conforme encontrado escrito na visão que João viu em Apocalipse 7, dos 144 mil, e ela entra em detalhe falando das pérolas, que ela entra e explica cada pérola, cada detalhe, ela passa muito tempo falando sobre isso, muito tempo mesmo, uma grande parte dessa hora, nossa, tem que acabar aqui, queridos. E depois que eles colocaram a armadura, eles chamaram tribo por tribo, depois que acabou as 12 tribos, Jesus falou para Gabriel, agora leva eles para Miguel, porque Miguel está esperando para equipá-los com armas escolhidas. Então eles vieram, eles foram equipados com o manto deles, com o escudo deles, e agora eles foram enviados para Miguel, para que eles recebam as armas que foram dadas a eles. E o Senhor fala aqui, fala para eles por mim, filha, tudo está preparado para a chegada deles, e em breve eles marcharão ao meu lado, fazendo tudo nos quais foram criados para fazer. Isso aqui foi dado a vocês, já falei nesse canal várias vezes, esse trabalho, esse vaso que foi dado a você para ser o remanescente para fazer essas coisas nessa obra, foi dado quando ele criou sua alma, amados. Então, não precisa nem se gabar que eu sei isso, eu sei aquilo, e etc, que foi dado a você quando ele criou sua alma. E o Senhor fala exatamente isso, os quais foram criados para fazer. Diga para eles, diz o Senhor, que eu dei a eles um vislumbre do que está por vir e que eu tenho te dado para você levar de volta para a terra, pois agora é o tempo dos meus 144 mil guerreiros da luz se levantarem para as suas posições criadas. O Senhor termina falando, isso começa com os 3 dias de escuridão, como uma chamada massiva dada aos perdidos, no qual eles ajudarão no entrar no reino. Então, o papel principal, é claro, dos 144 mil, é levar as pessoas para fora daqui, ajudar as pessoas. Mas depois disso, eles vão lutar contra as forças do pecado e do mal ao meu lado. Então, parece que depois que esse tempo acabar, que todas as pessoas que querem ser salvas foram salvas, eles vão ficar aqui e vai ter essa batalha contra o mal. O Senhor fala, chegou a hora, filha, diga a eles. Então, o Senhor termina aqui, sim, ele termina aqui, está na hora de eu terminar aqui também. Aqui está. Então, como foi falado essas coisas, o Senhor falou que isso aqui é um vislumbre. Então, a gente sabe que as coisas acontecem no céu antes de acontecer aqui, né? Não sabe mais ou menos disso. Mas isso já tem acontecido num vislumbre, pelo menos, no céu.
está para acontecer aqui na Terra. E, de acordo com o que muitos de vocês têm falado, até eu mesmo tenho recebido, eu falei isso já há muito, muito tempo atrás, que os 3 dias de escuridão é uma grande opção que o Senhor tem para acordar o globo, né? Para as pessoas virem a ouvir vocês, os remanescentes, para serem salvos. E o Senhor falou claramente aqui, e ele já falou isso várias vezes, isso começa com os 3 dias de escuridão, uma chamada aos perdidos. E aqui está as escrituras. A nossa irmã, ela, igual a mim, ela desenha arquitetura, né? E eu não passei tempo, ela passou muito tempo, 40 minutos escrevendo as pedras, as cores, do que é feito isso, o que é feito aquilo, etc. E está aqui, se vocês quiserem baixar isso depois, né? Aqui eu termino, espero que vocês tenham gostado disso.